Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, 21 horas em ponto, dia 5 de agosto, vamos começar nossa live, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito descontraído, com muito conteúdo, com Camila Del Monte, vai ser um bate-papo sensacional nesta noite de quarta-feira, mandando a solicitação. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? O áudio tá legal para você? Pra mim tá. Tá me ouvindo bem também? Que maravilha, o áudio está perfeito para mim aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite, de ceder um pouquinho do seu tempo nessa quarta-feira à noite e falar de um assunto tão gostoso, tão gratificante, eu acho que muito importante nessa loucura de pandemia que estamos vivendo, né? Agradeço o convite e a oportunidade de falar de um assunto que eu tô sempre falando. E se deixar, eu fico o tempo todo falando disso. O tempo todo lidando com autoconhecimento, liberdade emocional. Se não me parar, eu fico até. Prometo não te parar, então. Para quem não te conhece, para quem vai assistir a nossa live agora ao vivo ou depois vai assistir no IGTV na reprise, quem é a Camila Del Monte? Conte um pouquinho da sua história, se apresente, fique à vontade. Bom, quem é Camila Dalmonte? Eu tenho. Quem eu sou é uma pessoa que eu me coloco como cientista de mim mesma, Gostei. de mim mesma. Eu descobri, né, ao longo dessa jornada, vendo minhas limitações com relação a insegurança, baixa autoestima, problemas em relacionamentos amorosos que acabavam sempre entrando no mesmo círculo vicioso, relacionamentos doentios, coisas que aconteciam que tiravam meu poder e eu continuava lá insistindo. E eu tive uma vida sempre assim. E era um pouquinho melhor, um pouquinho diferente. Até que teve um dia que eu falei: não, não é possível, vou fazer alguma coisa para isso, mudar isso. Não aguento mais que seja assim. Né? Não é possível que eu não possa fazer nada para resolver isso, para transformar isso. Isso aconteceu quando eu tinha uns 21 anos, foi em 2011, e 20 anos, né? Foi em 2011, estava quase fazendo 21. E aí eu saí de um relacionamento que estava me fazendo mal e fui pro completamente oposto. Falei, nunca mais vou passar por isso, nunca mais ninguém vai me fazer passar por isso, nunca mais ninguém vai me trair, nunca mais ninguém vai me fazer mal. E aí eu fui pro lado rebelde da situação. E aí eu comecei a sair, ficava o tempo todo embalada, trabalhava numa empresa multinacional que foi o principal meio, ambiente para eu começar a me trabalhar, me descobrir como ser humano. E eu falo, né, que é até uma lei do Caibalion isso, né? Lei da correspondência. O mesmo nível que você tá numa resistência, num 8, quando você soltar isso, você vai para o mesmo nível, para a mesma intensidade do outro lado, 80. Então eu saí do 8, fui pro oposto completo, 80. Então eu deixava tudo, falava sim para tudo, deixava, pode fazer isso, deixava o abuso acontecer ali, né? Abuso psicológico e tudo mais. E eu saí disso e fui pro 80. Nunca mais ninguém vai me fazer passar por isso. Então eu me tornei briguenta, eu brigava na balada. Se alguém me fazia me sentir constrangida, ou principalmente afetava minhas amigas, eu ia lá e brigava mesmo, de porrada em homem. Então eu saí daqui, e eu gosto de falar isso por quê? Porque eu saí daqui do ok, pode fazer o que você quiser, e fui para completamente oposto. E até eu encontrar o equilíbrio, né, que é uma hora você vai voltando até chegar no equilíbrio. Quando para chegar no equilíbrio,
eu tive acesso a algumas ferramentas de Uhum. autoconhecimento. E aí que entra a minha jornada. Eu conheci a programação neurolinguística. Na empresa que eu trabalhava, tinha feito já cursos de liderança coaching, autoliderança, liderança para não sei o quê, conversas difíceis. Estava sempre me desenvolvendo porque eu era líder lá, de uma equipe de vendas, né? Até que eu me encontrei com a PNL, me apaixonei porque eu vi lá que era um meio para eu me descobrir e ser acesso para a descoberta para outras pessoas. E comecei nessa jornada. Isso foi em 2015, a primeira formação que eu fiz. E eu já comecei atendendo as pessoas, pedi demissão da empresa, fui fazer curso com o Anthony Robbins na Califórnia, fiz curso, vários e vários cursos da Success Resources, cursos internacionais mesmo, mais de 50 cursos na área de desenvolvimento pessoal, formação em hipnose também, nesses últimos 5 anos. Dentro dessa sua introdução que você acabou de explanar para a gente, começou do 8 ao 80. Hoje, por coincidência, a gente não combinou nada na live aqui, né? Eu não gosto de combinar as coisas porque eu acho que deixa mais espontâneo, fica mais gostoso. Mas hoje você postou um vídeo do amor próprio. Condiz muito com o que você está falando no início dessa sua transformação, né? Exatamente. Eu não me amava, para você ter uma ideia, né? Eu falava que eu não gostava de seres humanos, que eu não queria trabalhar com ser humano. Inclusive, eu fazia faculdade de ciência da computação e análise e desenvolvimento de sistemas. Eu fiz 2 faculdades nesse sentido, porque eu não gostava de ser humano. Mas na verdade mesmo era que eu não gostava de mim. Eu não sabia lidar comigo, com as minhas emoções. Eu estava sempre buscando uma válvula de escape, seja nos meus amigos, seja em balada, bebida. Nunca bebi demais, mas sempre estava lá tomando umas no final de semana, né? Então eu não me amava. E eu não tinha como dar o acesso para alguém me amar se eu nem sabia o que era isso. Naquela época eu não falava amor próprio, autocuidado, a gente não falava sobre isso, né? E é um vídeo incrível. Quem ainda não segue a Camila, vai lá no YouTube. Camila com dois L's, né? Camila com dois É, L's, Del Monte. Ela postou hoje esse vídeo falando de amor próprio. Eu acho que eu assisti o vídeo e falei, realmente é isso, porque como que você pode estar a fim de amar uma outra pessoa se você não se ama? E muitas pessoas não percebem, não conseguem sentir, porque não é fácil essa percepção. Principalmente quando você está passando por um momento conturbado, um momento não muito legal da sua vida, até você descobrir o amor próprio, porque você recebeu o amor, todo mundo quer receber. Mas será que você se dá o valor? Será que você se dá o amor para você? Isso é importantíssimo. E às vezes passa despercebido, como eu falei no início da live, em um momento louco que nós estamos vivendo de quarentena, de pandemia, de isolamento social, onde vem várias coisas ao mesmo tempo, falta de serviço, falta de dinheiro, ansiedade, depressão, junta tudo, como que você vai olhar para o seu próprio umbigo? e eu vejo que ultimamente eu tenho recebido muita demanda desde o início da quarentena. Foram os meses que eu mais tive atendimento, né? Eu atendo hipnose, processo de mentoria para a liberdade emocional. E esse período, desde março, tem sido de agenda lotada. Por quê? A pandemia, esse momento, esse isolamento social, ele basicamente é um convite forçado a você olhar para você. É assim, você tem que ficar em casa e não tem saída. Você não tem escapatória. Não tem anestesia. Você não vai pro bar anestesiar, você não vai ficar conversando com seus amigos para anestesiar, você não vai trabalhar que nem um louco, uma louca para anestesiar. Não tem saída. Ou você olha para você mesmo, ou você olha para você mesmo, né? Então, eu vejo que existe bastante conteúdo na internet, em todas as redes sociais sobre amor próprio. E, inclusive, se a gente perguntasse para cada uma das pessoas que assistirem essa live, que estão assistindo aqui agora, todas elas com certeza teriam algum conselho bom para falar sobre amor próprio.
eu teria, né, vários conselhos para falar. Se ame em primeiro lugar, se respeite, não faça com os outros que você, não faça com você, né, o que você que não quer que os outros façam com você. Se trate como você gostaria que as pessoas te tratassem. E esses são excelentes conselhos, e todo mundo sabe dar, né? Só que esses conselhos não são um acesso para você descobrir, né? Eu gostei da palavra que você usou, descobrir o amor próprio. Porque se saber o que é amor próprio, saber como se amar, fizesse alguma diferença, todo mundo se amaria. Agora, um bom lugar para a gente se colocar, para abrir esse espaço de descoberta, é uma pergunta: será que eu tenho me amado? Né? Olha para as áreas da sua vida. Vamos. Não sei, Camila, se as Hã? pessoas que te procuram, seus pacientes, seus clientes, eles devem ter comentado essa transformação que ocorreu nesses últimos 4, 5 meses. Porque antes, vamos nos transportar para o começo deste ano. Todo mundo com aquela agitação, com perspectivas, todo mundo reclamando da falta de tempo para a família, para a falta de tempo de uma atividade física, para a falta de tempo por causa que o trabalho demandava muito. E, de repente, um chacoalhão do universo, todo mundo dentro de casa com tempo de sobra. Toma. Olha que loucura. É, é, realmente tem isso, e é aquilo que a gente estava falando agora. A gente, como a gente sabe, só saber, eu sei dar bons conselhos sobre amor próprio, sobre autoconhecimento, sobre como você deve se portar na vida, nos relacionamentos. Você sabe disso. Só que você não descobriu, você não vive isso ainda. Então, uma forma de você continuar evitando olhar para isso é você dar desculpas. Então, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, agora não é o momento para isso, não estou pronto, não estou preparada, eu preciso de mais conhecimento, preciso saber mais sobre isso, né? Então, sempre na muleta, a gente nunca. O ser humano, isso é da natureza do ser humano, né? A gente não se coloca como causa da nossa vida, a gente espera que as coisas aconteçam, a gente espera que a vida entregue as coisas pra gente. Então, eu queria me amar mais, né? Os comentários recorrentes são: eu queria me amar mais, mas é difícil. E o que tem a ver se é difícil ou não? Para isso, para em eu quero me amar mais. Ok, então fica com isso. Agora, você quer se amar mais. Isso já te dá um entendimento de que você não tá, não, talvez você não esteja se amando o suficiente. Mas como é isso na tua vida? Como eu vejo você não se amando o suficiente? Então, a gente sai da teoria, sai das frases bonitas sobre o amor próprio, sobre o autoconhecimento e começa a perguntar e buscar como isso aparece na vida. Então, ok, você quer se amar mais. Onde? Como eu vejo você não se amando na sua vida? Eu, por exemplo, queria falar não para alguns convites na época que eu comecei a me trabalhar, me descobrir. Queria falar não para relacionamentos que doentios, coisas que eu não queria, e eu não conseguia. Eu falava sim. E eu falava, da próxima vez eu vou falar não. E aí chegava o Sempre da próxima convite e vez. eu falava sim. Essa é uma forma, como eu me vejo na minha vida não me amando. Então, começar a pegar essas teorias e se questionar, se colocar num posicionamento de como que eu vejo isso na minha vida. Essa frase bonita, como é isso na minha vida? Algo que você sabe que não vai dar certo, mas parece que nós, seres humanos, insistimos, 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 mesmo sabendo que não vai dar certo. É incrível isso. Esse algo que você já sabe que não vai dar certo, por que será que ele não dá certo?
justamente porque você já entra sabendo que não vai dar certo. Você criou isso, né? Só que em que momento a gente foi ensinado, a gente foi conduzido para fazer essas perguntas? Em que momento a gente foi ensinado, domesticado a se questionar o porquê das coisas, por que eu faço o que eu faço, por que eu não faço o que eu não faço? Por que tem algo aqui que sempre me fala que não vai dar certo? E eu sempre estou certa disso. Onde isso começou? Por que eu acredito nisso? O que me provou que isso aconteceu? E começar a olhar na vida, sempre. Sempre olhando para a sua própria vida, né? Essas crenças limitantes que você está falando, elas nascem com a gente ou a gente vai adquirindo ao longo do tempo? Como que você percebe essas crenças limitantes que estão ali todo dia e é uma luta diária para você não cair nelas? Bom, eu sou estudante hoje de filosofia e tem uma linha da filosofia que chama existencialismo. E no existencialismo, os filósofos dessa linha, eles dizem que o ser humano nasce como uma tábula rasa. Nós nascemos como uma folha em branco. E nós pintamos quem nós somos a partir das nossas experiências, e Hum. não só das experiências, mas principalmente das interpretações que a gente coloca dessas experiências. E aí, seguindo Uhum. algumas linhas da psicologia, que eu estudo também um pouco, mas não sou psicóloga, tá? Eu sou uma profissional da área de desenvolvimento humano, mas sou muito curiosa, trabalho, estudo várias coisas que podem gerar algum rompimento no que a gente já sabe, né? Então, existem linhas que dizem que a formação da personalidade acontece em três principais momentos da vida. Um Hum. na primeira infância, segunda infância e adolescência, quase fase adulta, né? Então, entre os seus 2 e 7 anos de idade, vai acontecer alguma coisa que vai te dar uma abertura para você passar. É como se você tivesse uma expectativa formada já do que é o mundo e o que esperar das pessoas. Em algum momento isso você não vai acontecer e você vai se frustrar. Então, a primeira vez que isso vai acontecer vai ser entre os seus 2 e 7 anos. E nesse momento, quando essa primeira vez acontecer, essa primeira situação acontecer e você passar, opa, tem algo de errado comigo. Aí se abre um ciclo. E a gente, para cada pessoa vai ser uma coisa. Ah, não sou importante, não sou prioridade, eu não mereço, eu não consigo. E aí você começa a abrir isso e o que acontece é, você vai encontrar uma forma ali de sobreviver a isso. E essa forma vai ser a primeira estratégia que você vai criar de sobrevivência. E a partir daí, toda a sua vida vai ser sobre formas de provar para você mesmo que você está certo de que isso sempre vai acontecer. Na vida real, vou trazer um exemplo da vida real. Como isso funciona como isso apareceu na minha vida, por exemplo. Eu estava trabalhando a questão de sempre me sentir um medo de ser trocada, como se eu nunca fosse importante. E aí eu comecei a investigar na hipnose do meu método, que tem uma condução específica. E aí eu descobri que quando eu tinha 3 anos de idade, e eu tô, pra mim, sempre que eu quero a atenção da minha mãe, eu chamo e ela responde. E eu vou atrás da minha mãe, no meu quarto, chamo mamãe e ela não responde. Ela tá de costas pra mim, de frente pro berço da minha irmã de 1 aninho. E foi isso que aconteceu. Eu chamei minha mãe e ela não respondeu. Nesse momento, eu tive uma experiência de frustração. Alguma coisa de errado está acontecendo comigo. Falta alguma coisa em mim para isso ter acontecido. E a interpretação que eu tiro daí é: não sou importante, eu sempre vou ser trocado. Para sobreviver a isso, eu vou fazer birra. Eu peguei o cabelo, fiz força, segurei a respiração. É uma história que você criou, então. Sim, sempre.
Sempre é uma história que a gente cria, sempre. Nunca é o fato que é o problema. É sempre a interpretação, sempre a história. Então ali eu criei, vou fazer birra, não funcionou. Chorei, funcionou, pronto. Então, a partir dali, foi assim, a mente ativa um radar preventivo. Olha, isso pode acontecer a qualquer momento de novo. Se acontecer, haja com birra, se não der certo, chore. E a vida inteira eu fiz isso. E eu Aí sempre... você transforma as relações amorosas. É inevitável. Sim, sim, É eu tinha inevitável. 3 anos. Inevitável. Eu tinha 3 anos aí. Não tinha nada a ver com relação amorosa, mas automaticamente eu criei relações que eu vou ser trocada, que eu não vou ser importante e eu vou ter que fazer birra e chorar para conseguir alguma coisa. E tava aí, ficou aberto. E aí, o ser humano, ele aprende com a dor. E a dor, ele aprende com a dor, só que a dor, ela sempre ela é um fruto, ela nasce da interpretação e não do fato. Se a gente for olhar o que aconteceu lá na minha vida, eu chamei minha mãe e ela não respondeu. Esse é o fato. Onde está o sofrimento, a dor, né? Tá na história, que foi o que você falou. Então, o nosso trabalho é descobrir o que aconteceu, qual foi o exato momento em que algo aconteceu que te fez criar uma interpretação sobre como se tivesse algo de errado com você. E E a começar hipnose, a descobrir isso. a hipnose chegou na sua vida para te auxiliar. Isso, Tem uma exatamente. resistência, tem um certo preconceito, diferente de preconceito, mas um preconceito sobre a hipnose? Existe isso? Existe e está cada vez menor, né? Mas existe. As pessoas normalmente, quando elas me contatam, perguntam como vai ser, ficam com receio, assim, né? A maioria das pessoas. E algumas eu sei que deixam de buscar saber porque já tem medo ou alguma consideração, né? Principalmente porque existem formas de hipnose. E uma das formas que mais é usada para entretenimento é a hipnose de entretenimento, né? Ah, vou fazer você comer uma maçã pensando que é uma. Quer dizer, uma cebola pensando que é uma maçã, finge que é uma galinha, não sei. Essas coisas são engraçadas, são importantes para entretenimento, mas não é a hipnose que eu faço. Eu uso a hipnose para um objetivo, que é descobrir a raiz de um padrão que você quer trabalhar. Só para isso. E como que funciona? Você não perde o controle, você não fica inconsciente, você lembra de tudo que você vê. O que eu faço é te ajuda a entrar num estado de relaxamento para que você permita que a sua mente te traga a memória que você quer acessar. Só isso. Mas como que uma pessoa que tem algumas, tem uma resistência, porque tudo que, como a gente falou das crenças, né, que já vão percorrendo a nossa vida, e a hipnose sempre foi algo muito usado, assim, como você falou, entretenimento, né? Circos, televisões, sempre usaram a hipnose como audiência. Como que Uhum. você reverte uma pessoa que tem essa resistência, que tem esse medo? Como que você reverte esse quadro para poder auxiliá-la? Porque isso é uma ferramenta para ajudá-la a libertar a sua mente, o seu passado e tentar ser uma nova pessoa, porque todos merecemos essa oportunidade de, não vou falar consertar as coisas do passado, mas Transformar. entender o que aconteceu para, como você fez, do 8 ao 80. Eu tenho gravação de uma sessão que eu fiz com uma amiga, que ela autorizou. A gravação da sessão de hipnose com a minha amiga tá no meu YouTube. Eu tenho uma gravação que eu fiz ao vivo também, numa live, de uma cliente. Eu fiz essa sessão ao vivo no Instagram e deixei salva no IGTV. Então, normalmente, quando a pessoa tem alguma resistência, algum medo que eu não consigo lidar, né, que ainda falta alguma coisa para lidar durante a chamada, aí eu falo, assiste esse vídeo, veja como que funciona, se ainda assim você ainda tiver receio, escolhe, quer fazer com receio ou não quer fazer. E tá tudo certo, né? Qualquer que seja a escolha da pessoa, tá ótimo. Nada de errado. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu luto diariamente. Eu sou um réu confesso. E agora
nessa quarentena, nessa loucura que nós estamos vivendo de 2020, eu percebo que tem crescendo, não na minha vida, mas eu percebo ao redor que está crescendo demais. Procrastinação. É um problema seríssimo deixar para depois. Eu sei que eu luto diariamente com isso, não é fácil. Mas nessa época que nós temos 24 horas disponível ao nosso redor, pelo menos deveríamos, né, estar fazendo isolamento social. Tem muita gente fazendo churrasquinho por aí, mas aí uma outra conversa. Mas as pessoas que levam realmente a sério, que estão preservando a nossa saúde, a saúde da nossa família, os mais próximos, como vencer essa palavrinha? Eu postei um vídeo recentemente sobre procrastinação, porque eu sinceramente, eu tinha uma experiência de frustração também com relação à procrastinação, porque eu via muito conteúdo assim. É simples. Uma vez eu entrei no Instagram de um mentor de alta performance e tinha essa pergunta: como acabar com a procrastinação? Na caixinha de perguntas para ele. E ele escreveu assim: simples, faça o que você falou que ia fazer. Aí eu falei: não, não é possível. Se fosse só isso, como que eu não faria? Tem alguma coisa estranha, tem algum problema comigo. Vamos olhar o que que é, né? E aí eu entrei nesse assunto e falei: não, vou descobrir o que que é isso na minha vida, né? Então, eu comecei a me trabalhar e eu descobri que, na verdade mesmo, eu não era que eu procrastinava. Eu procrastinava coisas que eu falava que eu ia fazer, mas eu honrava o que eu gostaria de fazer. Então eu não era procrastinadora. Eu só não estava declarando o que eu realmente estava comprometida a fazer. Porque quando eu comecei a olhar para isso, eu percebi que eu estava comprometida com descansar. Eu estava comprometida com evitar trabalho. Estava comprometida com conforto. Esse era o meu comprometimento. Então eu estava honrando o que era importante para mim, só que eu não estava consciente. Eu estava honrando um compromisso que eu não tinha declarado. Então, a primeira coisa a se fazer quando você tem um quadro de procrastinação é olhar o que você está honrando. O que você tem honrado? O que os seus compromissos, o que você tem feito tem honrado? Quais são os compromissos que você tem honrado com você mesmo que você não estava declarando? Então, é sempre importante que você descubra quem você tem sido para que uma nova versão de você se torne possível. Se você não descobre quem você tem sido, não tem como. Você fica lutando, correndo na rodinha do hamster. Nunca vai dar certo. Você não vai chegar em lugar nenhum. Então, descobre o que você tem honrado. Quais são os compromissos que você tem que você finge que não tem. Depois é outra coisa. Você vai se perguntar: é realmente essa vida aqui que eu quero? Qual o meu futuro mantendo, sendo e agindo assim? É com isso mesmo que eu estou comprometida? Não, isso não me inspira. Ok, então eu declaro que eu abro mão disso. E quem eu sou? Quem eu sou é comprometida com a minha saúde, comprometida com o sucesso da minha empresa. E aí você cria novos compromissos. É legal, aqui eu deixo só os livros principais que eu mais uso. Esse é um dos livros mais poderosos sobre esse assunto. Os quatro compromissos? Os Quatro Compromissos. O livro da filosofia tolteca. É um guia prático para a liberdade pessoal. E aí eu vou falar o tópico dos quatro compromissos para você dar uma lida depois, que é muito interessante esse livro. Ele é bem Depois que me fininho, passa ó. o autor, depois que me passa o nome do autor, que eu vou procurar sim. Tá, é Dom Miguel Ruiz, mas depois eu te mando. Primeiro compromisso, ó. Seja impecável com a sua palavra. Segundo, não leve nada para o lado pessoal. Terceiro, não tire conclusões. Quarto, Adorei. sempre dê o melhor de si.
E ele vai te dar acesso para você descobrir que você já tem compromissos. E você vem honrando esses compromissos sem querer, porque você foi domesticado a isso durante toda a sua vida. É um livro sensacional esse daqui, é bem fininho, ó. Pequenininho. Sensacional tá sendo essa live. Tô adorando essa live. Ó, a Andressa Alonso tá aqui, ó, escreveu aqui. Que legal ver vocês fazendo uma live. Andressa Alonso, que é fãzaça sua, que é uma pessoa que, inclusive, você tem que fazer uma live com ela. Manda um convite para a Andressa Alonso, que adora suas lives também. Ó, o pessoal. Ó, o Diego. Andressa já fez. Parabéns pela live. Tenho um compromisso agora com meus amigos. Adoro essa resposta imediata das pessoas que estão nos assistindo. E quando a Andressa falou de você, eu comecei a acompanhar seus vídeos, eu falei, gente, a gente tem muito papo para conversar. Eu adoro essa liberdade emocional, porque realmente esse processo de autoconhecimento, ele não é assim, um passe de mágica. Né? E não tem problema não ser assim. Cada pessoa é de um jeito. Não tem problema se vai demorar 1 ano, 5 anos, mas que evolua, que a gente consiga atingir nossos objetivos, se libertar se for das crenças limitantes, se libertar do nosso passado, se for o caso. Cada um é um ser humano diferente. Mas esse processo de autoconhecimento é sensacional. Só quem já passou por isso, como eu também passei alguns anos atrás, não vou falar do 8 a 80, mas também foi uma montanha russa, e para mim muito positiva. Sim. Quando você sai dessa montanha russa, você fala, nossa, como é bom essa liberdade emocional, como é bom se conhecer, como é bom ter passado por esse processo, né? Deixa aqui, saudade de você, essa linda. Então, eu vejo que autoconhecimento não é um lugar para se chegar. Quando eu comecei essa busca, é como se eu buscava chegar em algum lugar, buscava chegar num nível suficiente, me conhecer o suficiente, né? Eu sempre buscava mais e mais e mais. E o que eu descobri na prática é que não tem um lá para chegar. Autoconhecimento é diário e até o fim da vida, né? E o que vai acontecer é que você tá na montanha-russa lá, né? Tá aquela loucura, e alguns momentos vai parecer que não tem mais. Tipo, 2, 3, 4 dias, tá estranho, daqui a pouco, uou, de novo. Então, é o tempo todo, né? E se a gente for olhar para realmente um dia, se você olhar um dia da sua vida, nesse único dia, muito provavelmente você passou por um caminho muito louco da montanha-russa. E a gente não é treinado para tomar consciência disso. Né? A gente começa a resistir a coisas e fica, eu não queria que fosse assim, essa pessoa não devia ter feito isso, olha aquele outro, o que ele está fazendo, não devia fazer isso, e eu não queria me sentir assim, por que eu estou pensando nisso? Olha, pensamento, eu já fiz um monte de curso, por que eu penso nisso ainda? E briga com você, e fala, desisto, e depois volta, né? Isso pode acontecer num dia. E eu, por exemplo, quando eu estou em momentos de muito estresse, né, que hoje em dia são raros, assim, são bem menos do que era há alguns anos atrás, mas eu continuo sendo um ser humano e em alguns momentos acontecem coisas que me tiram do sério. E eu fico 1 minuto, 10 minutos, e algumas vezes eu fico um dia brava. Ainda e não bem, quero fazer né? nada. Ainda bem. Sim, só que eu percebo isso e eu tenho uma intenção de olhar para isso, descobrir o que está ali, para que aquilo não precise mais roubar meu tempo de novo, né? E aí eu vejo que é assim, ó, quanto mais a gente se descobre, quanto mais a gente fortalece o nosso músculo do abrir mão das coisas. Quando eu digo abrir mão é parar de brigar com coisas, brigar, enfim, pensar em como deveria ser e como não foi, abrir mão do que você está resistindo. Quanto mais a gente fortalece esse músculo de abrir mão do que a gente está resistindo e declarar quem a gente é e agir,
menos tempo você fica no passado. Então, não é sobre você nunca mais voltar para o passado, para os seus medos, angústia, raiva, qualquer coisa. É sobre quanto tempo você vai ficar lá. Tem um yogi. Porque tem duas coisas que a gente não aprende na escola, né? Que uma é educação emocional e a outra é educação sexual. São dois assuntos que eu sempre que eu posso eu trago aqui, porque isso a gente não aprende. A gente vai dando cabeçada e vai aprendendo ao longo da vida. Por mais, pela maior faculdade que você possa ter feito, melhor escola, mas são as emoções e a sexualidade, a gente não. Infelizmente, a gente não fala como a gente deveria falar, com a intensidade que a gente deveria falar, e são assuntos tão importantes. Eu vejo uma transformação ultimamente com relação a tudo isso. Cada vez mais pessoas estão despertando para o autoconhecimento, cada vez mais pessoas estão conscientes da necessidade, da importância, da criticidade de lidar com emoções e tudo mais. E eu vejo um progresso, né? Talvez a longo prazo, né? Mas vejo. Mas é simples. Se formos fazer uma pequena retrospectiva aqui de 15 anos para cá, eram assuntos que não tinham divulgação, não tinham mídia, não tinham nem espaço. Então, são assuntos recentes, um estudo recente, são profissionais que estão cada vez mais se gabaritando, mas são coisas novas, são os novos tempos. E olha só que legal aqui, o que a Andressa falou de você, que deixa eu achar aqui, ó. Camila, a Camila me ajudou muito a transformar a minha vida e a partir disso conseguir criar o relacionamento dos meus sonhos. Acho que isso não tem preço, né? Você, com toda a dificuldade, toda a novidade, né? Estou falando novidade, vamos falar assim, dos últimos 15 anos, mas tudo que é mais recente, tudo que é novo, tudo que ainda causa um medinho, como a gente falou da hipnose, do autoconhecimento, que é auto se olhar, tudo causa são novos fatos do nosso cotidiano. Mas a gente já estamos colhendo os frutos. Imagina, daqui 20 anos, daqui 30 anos, eu acredito que será uma nova sociedade com uma cabeça muito mais aberta do que até agora. Principalmente porque pessoas como nós estão posicionadas para isso. Estão causando que isso seja real. Como nós, como a Andressa. A Andressa é uma excelente profissional da área da fotografia, que apesar de ser fotografia, que é que parece que é só fotografia, mas é ser humano. Ela estuda autoconhecimento, ela é terapeuta, ela está olhando para o ser humano inteiro, né? Então, pessoas como nós, pessoas que estão posicionadas por um mundo onde realmente as pessoas possam se expressar, possam ser quem elas são, possam sentir poder com quem elas são, é um mundo que me inspira e é um mundo pelo qual estou posicionada. E eu trabalho justamente para levar esse acesso. Mas antes da pessoa falar, eu me amo, eu me aceito, eu tenho maior tesão em mim, que não é fácil, né? Você chegar nesse estágio. O que você poderia falar para as pessoas que hoje estão vivendo a ansiedade desse mundo incerto, dessa loucura que virou o planeta Terra com essa pandemia? Eu gosto nessas lives trazer sempre positividade, conteúdo, e não ficar falando de doença, de morte, número, mas é algo que está acontecendo, né? Infelizmente, você abre a internet, a primeira coisa que você vê. Você liga um telejornal, é a primeira coisa que você vê. E muitas pessoas estão com a depressão, não vou falar depressão, eu acho que é mais ansiedade do futuro. O que você pode orientar, aconselhar? Porque é um incerto do futuro. As pessoas já têm isso consigo. Ah, será que eu vou conseguir o emprego dos meus sonhos? Ah, será que eu vou ser amado? Será que eu vou ter o casamento que eu desejo? Agora vem toda essa pandemia. Como será o novo normal que as pessoas estão falando, né?
falando, né? Antes da pessoa falar, ai, como eu me amo, como eu me aceito, né? Como eu tenho. Como foi que você falou? Ansiedade, Aceito. ansiedade. Antes da pessoa se autoconhecer, se aceitar, Isso. agora tem o problema mundial que é a ansiedade do futuro. Ninguém sabe o que vai ser o futuro. Qual que é o novo cenário? Qual que é o novo futuro? O que vai vir em 2021, pós-pandemia? Vai ter vacina, não vai ter vacina? Os filhos vão voltar para a escola, não vão voltar para a escola? Tá uma loucura. Como controlar Então, todas as emoções? a primeira coisa, quando você me faz essas perguntas, eu olho como eu lido com isso na minha vida. Eu não tenho sentido ansiedade, não tenho sentido medo, não tenho sentido receio de nada, preocupação de nada com relação a esse assunto. Por quê? Por quê? Não porque não é, eu vejo que é realmente uma coisa grave que está acontecendo, tem coisas, né, que fatos, porém, quem eu sou é uma pessoa que está posicionada por fazer o que é necessário para entregar o que importa para a vida das pessoas. E antes de mais nada, a cuidar de mim para que eu seja um ser humano completo inteira e possa transbordar isso para os outros. Então, se eu não estou, primeiro, se o ser humano no dias de hoje, né, estão ansiosos, com medo, preocupação, a pergunta é: qual é o teu medo? Depois que você tiver consciência disso, veja se esse medo, a essência dele, esteve presente desde quando. Porque agora ele pode estar mais aflorado, mas não significa que ele nasceu agora. Desde quando você vem com esse medo, com essa preocupação? Qual a memória mais antiga que você tem de começar a se preocupar? Começar a ficar ansioso? Então não é sobre o que está acontecendo, é sobre a experiência de ser humano que você tem desde muitos anos. Então, o convite é: olha para onde isso começou, onde começou esse padrão. Sensacional. Já extrapolamos no tempo que você me pediu. Eu sei que você tem um compromisso agora. Mas tem me dar mais 2 minutinhos que eu quero fazer a brincadeira que eu faço com todos os meus convidados? Fica à vontade. Todos os meus convidados que passam pela essa live. Oh, obrigado, Luciano. Obrigado, Lui, que está falando boa noite aqui para a gente. Muito obrigado, meus amigos. Todos os meus amigos, todos os meus convidados que passam aqui pela live da quarentena fazem uma brincadeirinha comigo chamada ping-pong, onde eu mando 8 perguntas e dou 2 opções e você não pode ficar em cima do muro. Eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Tem que decidir na lata. Está preparada? Ah, meu ping-pong especial desta noite de quarta-feira com Camila Del Monte. São 8 perguntas. Será que eu peguei leve ou pesado com você, hein? Eu tenho que escolher Olha lá, duas? Luciano, opa, cheguei bem na hora do ping-pong. Esse quadro virou tão sucesso que o Luciano já roubou, o Luiz já roubou, o Bergamin já roubou. Vários amigos meus estão fazendo esse ping-pong, mas eu adoro. Primeira pergunta do ping-pong. Camila Del Monte, você prefere Michael Jackson ou Madonna? Madonna. Oi? Madonna. Cadê seu áudio? Voltou? Tem áudio. Peraí. Agora voltou. Madonna. Madonna, agora voltou o áudio da Camila. A segunda, você prefere uma pipoquinha no cinema ou assistir no Netflix? O seu áudio está picotando agora, bem no ping-pong. Vamos lá. É a conexão, a conexão.
Vamos lá. Vamos lá, não tem problema, a gente volta, a gente volta. Param, param, pam, pam. Aí, vamos lá. Ping Pong, esse quadro que começou do nada e pegou. Vamos ver se o áudio tá legal. E agora? Oi, tá me ouvindo? Agora sim, a primeira do Ping Pong ela escolheu Madonna. Aham, Cinema, pipoquinha no cinema ou assistir Netflix? Netflix. Netflix. Próxima viagem pós-pandemia vai ser onde? No Corcovado ou em Taj Mahal? Taj Mahal. Poxa, que bobinha, bobinha não é, né? Vamos lá, quarta. Você prefere Pedro Bial ou Marcelo Taz? Mentira, eu não conheço Marcelo Taz, então vai Pedro Bial. Então vai de Pedro Bial. Você prefere Instagram ou Facebook? Instagram. Instagram. Dançar na chuva ou pedalar sem destino? Dança na chuva. Dançar na chuva. Ter todo o seu histórico da sua vida inteira do WhatsApp divulgado ou nunca mais ter rede social nenhuma? Tem o histórico divulgado. Uau! Olha, acho que é a primeira pessoa que responde isso. Eu trabalho com rede social. Ah, então o histórico está tranquilo. Eu E a compartilho última minha do vida ping, com os outros. e a última do ping-pong é sempre a mais perigosa, é sempre a mais difícil, é sempre a pergunta que pode mudar o destino de uma nação. Todd ou Nescau? Nossa, que legal. Eu amo Todd. Ah, também, prefiro. Camila, muito obrigado. Passamos um pouquinho do horário combinado, mas é que o papo é tão gostoso. Eu adoro quando o assunto é essa liberdade, não importa se é liberdade sexual, emocional, intelectual. Eu acho que nós temos a internet hoje na palma da nossa mão. A evolução da internet nos últimos 10 anos é uma coisa incrível. Há 10 anos atrás, a gente ia na biblioteca ainda para buscar informações. Hoje não, tem tudo na palma da sua mão, através do celular, do tablet, do notebook. Então é inevitável cada vez mais falarmos de assuntos da mente humana, do comportamento, e profissionais como você só vêm para enaltecer o conhecimento humano e as próximas gerações. Eu acho que, como a Andressa já falou na live, gratidão pelo seu trabalho, que mais pessoas te procurem, outros profissionais dessa área, porque é tão gostoso, como você falou. Depois que você passa por essa montanha russa, você olha para trás e fala, nossa, que delícia. É. Isso mesmo. Eu quero te agradecer também. Eu adorei o papo, foi bem descontraído, bem legal. Me senti em casa. Muito obrigada pelo seu trabalho também, por proporcionar esse espaço aqui para a gente falar de coisas importantes para a vida. E conta comigo, tamo junto. E para quem assistir essa live depois, gravada, ou para quem está ao vivo aqui, se tiver interesse também em fazer a sessão de hipnose, eu estou liberando um cupom especial da quarentena, cupom de desconto. E tem outros produtos, serviços também. Aproveite e fale, então. Aproveite e divulgue. Aproveite e divulgue o combo da quarentena. Aproveita. A pessoa precisa me... Vai lá na minha bio, tem um link, clica lá e clica em agendar minha sessão de hipnose. O valor da sessão está com quase 50% de desconto. Então tem que aproveitar. Então tem que aproveitar. Camila deu um monte. Pode ir na bio dela, no Instagram. Vai no YouTube, que tem o canal dela lá, que é muito legal. Inclusive o vídeo que ela postou hoje, que a gente falou no início da live, que é de amor próprio, que é um vídeo que eu recomendo, e outros vídeos. Depois você vai procurando ela lá. Obrigado, cara. Obrigado. Um beijo no seu coração. Obrigado. Tamo junto. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado a todos vocês pelos comentários. Tchau.
E vamos passar a agenda aqui, meus amigos, a galera, a Bertina, a Célia, o Clebson, a Andressa, a galera que está online aqui, muito obrigado, Luciano, Bergaminho, Tiagão, galera que já saiu, Murilo, Janaína, galera, muito obrigado, foi muito legal a live de hoje, hein? Lembrando, ó, quarta-feira é a live e segunda-feira também. Na próxima segunda-feira, no dia 10, isso mesmo. Próxima segunda-feira, retornaremos com as lives da quarentena aqui, no dia 10. Vai ser com um biomédico, Stefânio Rego. Vai ser muito legal o bate-papo com ele. Nós vamos falar muito de prevenção da quarentena. Vamos falar de uma forma positiva, como que nós podemos levar a nossa vida de uma maneira normal, tranquila e sem correr riscos. Então, na próxima segunda-feira... Ô, Andressa, obrigado. Fica aí que tem, eu vou falar a programação, fica aí. Na próxima segunda-feira, o biomédico Stefânio Rego. Na próxima segunda-feira, dia 10, Stefânio Rego, ele que é um biomédico da cidade de Taubaté. Vai ser muito legal como a gente voltar a trabalhar, como a gente ter a nossa vida normal, com todos os cuidados, prevenções, as adaptações que nós vamos ter que fazer para conviver, né, por enquanto, até sair a vacina, com segurança e com responsabilidade. Então, uma live muito legal na próxima segunda-feira. Depois, na quarta-feira, dia 12, Kelly Gouveia, que é coreógrafa, bailarina e jornalista. É, isso mesmo, bailarina, coreógrafa e jornalista. Então vai ser um papo muito descontraída. Ela que levou o nome do Brasil lá nos Estados Unidos com a sua dança. Vai falar tudo para a gente na próxima quarta-feira. Vai ser show de bola. Eu adoro as pessoas que levam o nome do Brasil para fora de uma forma positiva, que nós temos muita criatividade aqui nesse país. Kelly Gouveia na próxima quarta-feira. E no dia 17, marca aí, Andressa, dia 17, na outra segunda-feira ainda, vai ser a melhor live de todas. Com todo respeito a todos, mas vai ser a melhor live de todas. E eu vou entrevistar novamente uma pessoa que já passou por aqui, o Lito, meu amigo Joselito Duarte, do Lito Filmes, né? Todo mundo conhece, o pessoal que trabalha com eventos. Só que nós vamos fazer uma live chamada Venci a Covid-19. Isso mesmo, o Lito, infelizmente, ele contraiu a doença, ficou internado, 2 vezes na UTI, todos aqui orando por ele, todos pedindo. E graças a Deus, depois de algumas semanas internado, voltou para casa, está em processo de recuperação, já está em casa com a esposa, com os filhos, mas ainda está se recuperando. Então, eu convidei ele mais para o meio do mês, no dia 17. Tá? Então, nós vamos fazer uma live aqui. Primeiro, lógico, agradecendo a Deus por ele estar presente, para poder contar a história, estar presente entre nós novamente, amigos, familiares, profissionais de evento. Então, o Lito primeiro vai agradecer, né? Ele que é um cara muito religioso, e vai contar a história, como que ele venceu a Covid-19. Então, é uma live que eu acho que vai ser, eu acho, não tenho certeza, que vai ser uma live abençoada, vai ser uma live especial. Então, quem quiser já marcar na agenda no dia 17, não segunda-feira que vem, na próxima, o Lito já recuperado, 100%, vai fazer essa live aqui, contando detalhes dessa doença, que infelizmente está balançando com o mundo, mas, como sempre, aqui de uma forma positiva, de uma forma alegre, de uma forma descontraída, de uma forma emocionante, porque aqui é um espaço para contar histórias. E essa vai ser uma história do bem, vai ser uma história de superação, uma história de felicidade com um final feliz. Então, vou ter o prazer de trazer o Lito aqui para contar essa história, como que ele venceu essa doença, como que ele venceu o Covid-19. Vai ser uma live emocionante no próximo dia 17. Então, marque na sua agenda, eu venci o Covid-19.
com o Lito no dia 17. E depois vai ter muito mais, vai ter muita coisa legal ainda, gente, eu não posso falar. Mas ó, vai ter o Diego Duarte falando sobre um método muito legal de vendas. Afinal, o mundo continua. Então a gente precisa vender nossos produtos, a gente precisa vender nossa marca. Então vai ter um método muito legal, que é o método venda com o Diego Duarte. Vai ter também o Cabo Flávio Vicentim, da Rocade Americana. Vai ter muita coisa legal pintando por aí. Então, galera, que me acompanha aqui nas lives toda segunda e toda quarta-feira, estamos juntos aqui. Horário de sempre, 21 horas, 9 horas da noite. Agradeço demais a audiência, a paciência. Já perdi até a conta de quantos entrevistados. Acho que nós já estamos batendo no 100. E, ó, posso contar um segredinho? Posso contar um segredinho? Felipe Lima. Não conhece? Pesquisa. Vai ser outra live incrível. Eu falo demais. Eu não devia falar as novidades aqui, mas tudo bem. Galera, vai lá no IGTV, tem todas as lives dessa segunda temporada aqui, pra gente rever. Tem muito papo legal, muitas entrevistas sensacionais que aconteceram. Boa noite. Fiquem com Deus. Andressa, obrigado. Leandro, obrigado. Toda a galera aqui. Tiagão, obrigado. Bergamin, obrigado. Quem mais está aqui? Quem mais que ficou aqui? O Amorim, obrigado. Kleber. Oh, galera, muito legal hoje a live com Camila Del Monte. Até a próxima segunda-feira.